A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui compartilhando a palavra de GA dessa semana, cujo título é A Autoridade da Palavra de Deus. Nós vamos estar falando sobre esse tema, provavelmente umas 2 ou 3 semanas, pelo menos, sobre esse tema tão importante que é entendermos a autoridade da palavra de Deus. A autoridade que ela tem sobre o mundo espiritual, sobre o mundo natural, sobre as nossas vidas. Nós precisamos realmente entender, compreender a palavra de Deus e que ela possa ser revelada ao nosso espírito e à nossa mente para que possamos viver a verdade e usufruirmos da vida abundante que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou como uma promessa. Ele disse que ele veio para dar vida e é uma vida abundante. E nós queremos viver essa vida abundante. Mas muitas vezes nós não conseguimos alcançar isso na prática do nosso dia a dia. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse poder, essas promessas que estão, na verdade, na palavra de Deus. O texto base está lá em Lucas capítulo 21, versículo 33, que diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. São palavras do Senhor Jesus para a nossa vida. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa trazer a revelação daquilo que vamos estudar, daquilo que nós vamos ler, daquilo que nós vamos ministrar. E que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir na minha vida, na vida de todo aquele que está ouvindo. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento agora, para que possamos usufruir das tuas promessas e das tuas declarações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queridos, há muitas surpresas, surpreendentes promessas de Deus para a nossa vida. Há declarações poderosas na palavra de Deus em relação a nós, né, ao que se refere àquele que crê, àquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo. E umas delas eu gostaria de citar agora. Primeira é a nossa posição em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículos 3 e versículo 6, diz assim: Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu e você estamos numa posição privilegiada, porque nós fomos ressuscitados. Nós não vivemos mais nós, né? Mas agora Cristo vive em nós. E essa ressurreição, através do simbolismo do batismo, através de nós recebermos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente, crendo que Ele é o Filho de Deus, nós recebemos uma nova posição. E essa é a nova posição, nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Também como cristãos, como crentes na palavra de Deus, nós temos a nossa vitória. Além da nossa posição, nós temos a nossa vitória. Paulo fala, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória, queridos, sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Então a morte não nos apavora, não pode nos trazer mais medo, porque nós já somos vitoriosos, graças ao poder capacitador de Deus sobre a nossa vida. Que coisa poderosa e maravilhosa! A nossa vitória. Essa é uma das declarações, é uma de tantas as promessas de Deus para a nossa vida. Receba essas palavras, receba essas promessas como uma verdade para a tua vida. Qual é o outro fundamento? É o nosso poder. Sim, nosso poder. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me
fortalece. Tudo posso. Olha que tremendo, eu quero ler com vocês o que ele fala um pouquinho antes do versículo 13, quando ele diz, no versículo 11, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as situações, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí no versículo 13 ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então o que Paulo está dizendo? Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por que essa alegria vem ao coração de Paulo, mesmo em momentos tão difíceis, de humilhação, de fome e de situações difíceis? É porque há um poder manifesto na sua vida. Há um poder interior que é muito superior a toda e qualquer situação que ele possa viver. Então ele declara isso como uma verdade. E essa verdade cabe a nós e cabe a você especialmente. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, mesmo nas situações mais difíceis que eu possa estar vivendo. Isso é um fundamento, é uma promessa para mim e para você. Outro fundamento, a nossa liberdade da natureza carnal. Liberdade da natureza carnal. Ou ser livre da ação, da escravidão que é a natureza carnal. Efésios 3:20. Você perceba que eu estou citando a palavra de Deus. Não são palavras minhas. Eu gosto muito de fundamentar, basicamente, não só nos estudos, mas na pregação, eu cito muito a palavra de Deus. Eu vou buscar na palavra de Deus o que ela fala sobre a situação, sobre as circunstâncias, daquilo que a gente quer expor, aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então eu cito muito a palavra, porque a palavra ela que tem poder, a palavra, Deus tem compromisso com esta palavra. Não é com a palavra minha, não é com a palavra do pastor, não é com a palavra de ninguém, é a palavra de Deus. A palavra que Deus é que tem poder, ela é viva e eficaz para transformar, para santificar, para mudar toda e qualquer situação. Então é isso que eu faço, é isso que eu entendi na minha caminhada cristã, citando a palavra de Deus. Em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, esse poder que opera em mim, opera em você, através do Espírito Santo, esse poder me dá a liberdade da nossa natureza carnal. Eu consigo vencer as obras da carne através do seu poder que opera na minha vida e opera na tua vida. Eu não consigo vencer a ira, eu não consigo vencer o medo, eu não consigo vencer a língua, eu não consigo vencer a mentira, a fofoca, a droga, eu não consigo vencer, sabe, os ímpetos, o orgulho, a soberba. Queridos, obras da carne, essas obras elas estão derrotadas pelo poder que opera em mim, o poder que opera em você. Receba essa verdade. Essa é mais uma promessa, mais uma declaração da palavra de Deus. Amém? Mais um fundamento. As promessas de cura e de libertação. Em 1 Pedro 2:24, eu gosto muito de citar esse texto, porque inclusive ele coloca no verbo, né, no passado. Ele diz: por suas chagas fostes sarados. Então a cura, a gente sabe, conhece Isaías 53, né, que nós já fomos sarados, nós já fomos libertados através do poder do sangue do Senhor Jesus, através da cruz do Calvário. Então há uma promessa de cura que diz: por suas chagas, por suas feridas, as feridas de Jesus, eu já fui sarado, você já foi sarado. Essa é uma palavra tremenda. Mais um fundamento.
E também a palavra de Deus diz que ele supre todas as nossas necessidades materiais. Olha que tremendo isso. Vamos para a palavra, Filipenses 4,19. E diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É Paulo aqui orando pela gratidão pelo qual ele recebeu, né, dos filipenses, suprindo as suas necessidades pessoais. E ele ora e ele profetiza, ele fala, né, algo tremendo para aqueles que têm sido fiéis, aqueles que têm sido suprido as suas necessidades. E essa palavra ela cabe para nós também, porque esse Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. E eu profetizo sobre a tua vida que o Senhor, né, que a sua riqueza em glória há de suprir todas as tuas necessidades. Todas as tuas necessidades. Cada uma das suas necessidades há de suprir. Há uma declaração, há uma promessa para mim e para você. Aí fica aquela pergunta: mas será que isso está acontecendo em minha vida? Será que isso está acontecendo em nossa vida? Será que eu estou conseguindo viver isso no meu dia a dia? Ou eu não estou vendo isso na prática? Você sabe que muitos não têm conseguido ver isso, pois não foi revelada a chave. Existe uma chave que abre o sobrenatural de Deus, para que possamos verdadeiramente receber tudo isso que foi falado até aqui, que é a fé. A fé é a chave que abre, né, que nós alcançamos o sobrenatural de Deus. É a fé que materializa, né, as promessas e as declarações da palavra de Deus. Ou seja, eu já estou abençoado nas regiões celestiais. O que precisa é ser materializar, se tornar concreto no meu dia a dia. E é a fé, né? A fé que nada mais é do que a obediência da palavra de Deus. A fé é ação, é uma ação de obediência, né, que move segundo as promessas. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma declaração de Deus na sua palavra, e através da fé eu consigo trazer ela se materializar no meu dia a dia. E a fé, a gente sabe que é a certeza, é a convicção de algo que ainda não existe, mas que pela fé, pelas palavras de Deus, se materializa. É a fé que move montanhas, é a fé que traz à existência as coisas, né, que não existem, como se ela já existisse. Então a fé, queridos, também, eu até tenho falado nessas 2 lives nas sextas-feiras sobre a fé. A fé, ela tem 3 bases, 3 fundamentos. A fé, ela se baseia primeiro na natureza de Deus, porque um Deus não muda, Deus que não pode falhar, e é um Deus que não mente. Então ela tem essa base. A segunda base da fé é a obra redentora do Filho de Deus, é a manifestação, né, a ação de Deus pelo seu amor para com as nossas vidas. Deixa eu desligar aqui o celular. Então, e a terceira base é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para a nossa vida. Paulo afirma em Romanos, né? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem ouvir. Você está sendo alvo da pregação da palavra de Deus. E como nós pregamos a palavra, essa palavra vai gerando fé. Você vai acreditando, você vai crendo, e você pode viver em cima dessa palavra, dessas promessas de Deus. Então, com esse entendimento, queridos, nós vamos começar a trabalhar não só a partir de hoje, mas nas próximas semanas, sobre alguns fatos fundamentais em relação à palavra de Deus. Como ela funciona e como ela vai funcionar. E o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar aqui é: a palavra tem autoridade divina. Olha que coisa tremenda, a autoridade de Deus. Se nós vamos lá no início, lá em Gênesis,
Você pega Gênesis capítulo 1, você vai ver ali já no início, no versículo 3, diz aí: disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, Deus falou palavras de autoridade. Ele disse, haja, e automaticamente houve. Você vai ver no decorrer do capítulo 1 várias vezes, haja luz, haja divisão, haja firmamento, haja divisão entre água e terra seca. E assim, toda palavra lançada por Deus tem uma autoridade. Essa terra em que nós vivemos, ao nosso redor, é o produto da autoridade da palavra de Deus. Deus criou o homem e colocou imediatamente não sobre, mas sob a autoridade de sua palavra. Se você vai em Gênesis capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem. Então nós também estamos debaixo de autoridade de Deus. Por isso que nós temos que buscar, né, a obediência através da fé da sua palavra. Na era vindoura, Cristo governará através da autoridade da palavra de Deus. Você confere isso lá em Apocalipse 19:15. Então, queridos, entre o Éden e o milênio, que é o reinado de 1000 anos com Cristo, está sendo travada uma feroz batalha sobre a autoridade da palavra de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, quando Satanás pergunta a Eva, foi assim que Deus disse, colocou um ponto de interrogação. Ele já começou a questionar a autoridade. Ou seja, Satanás é sutil e ele continua desafiando, né, a autoridade da palavra de Deus. Cuidado com essa sutileza, pois ela impede que a palavra possa se cumprir na nossa vida. Toda vez que nós temos uma palavra de Deus, entra Satanás para questionar. Será que é assim? Será que é assim mesmo que Deus falou? Queridos, nós temos que ter muito cuidado com a sutileza. O diabo é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Deus não mente, não falha, não volta paz, não se arrepende. Deus é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira. Nós precisamos entender e viver essa verdade. Então Jesus disse, no texto que nós lemos, ele disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, quais são as suas necessidades? Ou vamos colocar isso no singular. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Qual o milagre que você precisa neste momento, nesses dias? O que a palavra de Deus fala sobre elas? Queridos, nós temos que buscar, segundo as situações que estamos vivendo, buscar a orientação da palavra de Deus, buscar a resposta para aquilo que nós devemos ou podemos fazer segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Busque entender, busque compreender qual é a promessa de Deus em relação à situação que você está vivendo, à necessidade que você está vivendo. Talvez já tenha citado algumas delas no início desse compartilhamento, dessa ministração. Creia nisso, viva isso, creia na palavra de Deus, creia nas suas promessas e viva por elas. Que nós possamos verdadeiramente viver segundo a palavra de Deus. Essa é uma palavra que nós vamos estar falando, vamos estar esmiuçando no decorrer das próximas 2 ou 3 semanas. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra ao teu espírito e à tua mente. Nós vivemos pela fé, não pelo aquilo que nós vemos, mas sim pela fé. Lá em 2 Coríntios, eu citei sexta-feira passada na live, 2 Coríntios 5:7 diz,
pois vivemos por fé, não pelo que nos é possível ver. Que possamos viver isso, que você possa viver essa verdade. Eu profetizo sobre a tua vida, olhos abertos, entendimento aberto, para que possa viver as verdades da palavra de Deus. Que a palavra de Deus venha a ser revelada, venha o rema, a verdade dela para a tua vida, segundo a necessidade que você precisa, segundo as suas, aquilo que você realmente precisa como um milagre. Talvez você precise de um milagre. Receba um milagre nesta semana. Receba o milagre, receba o renovo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa encher a tua vida. Pai, nós adoramos o teu nome. Adoramos a tua palavra. A tua palavra é fiel e ela é verdadeira para a nossa vida. Visita agora, através do teu Espírito, com um milagre. Talvez precise de uma cura, cura no físico, talvez uma cura nas emoções. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez precise de força para vencer alguma obra da carne, talvez alguma coisa na mente que esteja incomodando. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo nesse momento. Vem o teu poder, visita com poder, visita com a tua presença, com a tua glória. Eu declaro, Senhor, portas abertas, cura, Senhor, no físico, nos sentimentos, no coração. Limpa o coração do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus. A tua palavra santifica, Deus. É o teu poder desta palavra, é o poder da autoridade divina que está na tua palavra. Eu ministro sobre a vida de cada um e profetizo vida e vida abundante. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga amém com convicção, receba. Eu te abençoe, fique na paz de Cristo. Sexta-feira estamos novamente na live, que você tem uma palavra de Deus para a tua vida. Vamos falar um pouquinho sobre o favor de Deus. Participe, você é meu convidado. É pelo Face da Igreja Batista Nacional AB. Às 10 para as 8 estamos lá, todas as sextas-feiras. Deus abençoe, tenha uma ótima semana na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.